Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando a terceira semana do PET volume 5 e nesta semana nós vamos estudar um pouco de trigonometria. Então, estou compartilhando aqui minha tela com vocês, né? Então, só para a gente entender, trigonometria é uma parte da matemática que a gente trabalha com medidas de ângulos, né? Em específico de triângulos, né? Porque esse tri vem de 3, ok? Então, aqui no início fala algumas áreas que aparecem na trigonometria, né? Eletricidade, mecânica, música, topografia, engenharia e outros, né? Então, são algumas áreas que se usa muito trigonometria. Então, o que a gente já sabe sobre o triângulo retângulo, né? O triângulo retângulo é um triângulo formado por um ângulo de 90 graus, né? E nós já estudamos no triângulo retângulo o teorema de Pitágoras, que diz o seguinte: a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, né? Só para a gente lembrar, catetos são os lados que formam esse ângulo de 90 graus, né? Esse lado AC e o lado AB são os catetos, e a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, que no caso aqui é o lado BC, ou CB, né? Então o teorema de Pitágoras diz isso. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. E agora, a gente vai considerar um ângulo agudo dentro desse triângulo retângulo, né? Porque nós já vimos que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é sempre 180, né? Então, se eu tenho aqui um ângulo de 90 graus, então eu pego esse 180 graus e tiro 90, isso vai me sobrar 90 graus para esses dois ângulos, né? Ou seja, menores do que 90 graus, por isso que são chamados de ângulos agudos. Então vamos lá. Então, dado um triângulo retângulo ABC, que eles chamaram de alfa, vou colocar maior aqui, a gente define o seno desse ângulo alfa, né, como sendo o cateto oposto. O que é o cateto oposto a ele? Esse cateto aqui. O cateto oposto dividido pela hipotenusa. O seno do ângulo alfa é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cosseno do ângulo alfa. E a tangente do ângulo alfa é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, essas três razões trigonométricas que a gente chama, né, seno, cosseno, tangente, são as que a gente vai estudar essa semana, ok? Então vamos ver alguns exemplos aqui. Alguns exemplos, né? Então, vamos lá. Eu tenho um triângulo aqui ABC, onde os dois catetos valem 8 centímetros e 15 centímetros. E pede para calcular o seno, cosseno e tangente do ângulo A. Né? O ângulo A é esse ângulo aqui. Ângulo A. E seno, cosseno e tangente do ângulo C, que é o ângulo no vértice C. Né? Então, primeiro passo, como nós já vimos aqui em cima, a gente precisa das medidas dos lados, né? Cateto, hipotenusa, os dois catetos, né? Então, como eu não sei a hipotenusa desse triângulo, o primeiro passo é encontrar essa hipotenusa. Como que eu faço isso? Usando o teorema de Pitágoras, né? Porque eu conheço a medida de dois dos lados. Então, quais são os catetos aqui? 8 e 15. A hipotenusa foi chamada de x. Então, x ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado, né? 8 e 15. E aí, resolvendo essa equação aqui, a gente encontra o x igual a 17. Ou seja, essa hipotenusa aqui vale 17 centímetros. E aí, conhecendo os três lados, aí eu vou encontrar as razões trigonométricas. Vamos lá, o seno do A. O seno do ângulo A é aqui o cateto oposto, sempre vai ser dessa forma.
é cateto oposto, no caso é 15, dividido pela hipotenusa, que é 17. Ou seja, o seno do ângulo A é 15 17 avos. O cosseno do ângulo A é o cateto adjacente, tá? O cateto adjacente é o cateto que está formando esse ângulo aqui, que no caso é o 8, e a hipotenusa 17. Então, cateto adjacente, 8, 17 avos. E a tangente é o cateto oposto ao ângulo A, que é 15, dividido pelo cateto adjacente, que é 8. Ou seja, vai ficar 15 oitavos. Vai ficar 15 oitavos. Tangente do ângulo A. Agora, quando eu olho para o ângulo C, o cateto oposto já não vai ser esse 15 mais. O cateto oposto a esse ângulo vai ser o cateto que está lá do outro lado, que é 8. E a hipotenusa 17. Então, o cateto oposto vai ser 8 e a hipotenusa 17. Esse é o cosseno do ângulo C. O seno, perdão. O seno do ângulo C é esse. O cosseno do ângulo C é o cateto adjacente a C. O cateto adjacente a C, eu apaguei ele aqui sem querer. Então, o adjacente a C é o 15. E a hipotenusa é 17. Então, 15, 17 avos. E a tangente do ângulo C é o cateto oposto pelo cateto adjacente. 8, 15 avos. Então, reparem que os catetos oposto e adjacente depende de qual ângulo que eu estou trabalhando, né? Depende de qual ângulo eu estou trabalhando. A hipotenusa vai ser sempre a mesma, né? Porque só tem uma. Mas o cateto depende. Se eu estou trabalhando com o ângulo A, se eu estou trabalhando aqui com o ângulo A, o cateto oposto vai ser esse cateto que está do outro lado, que é o 15. E o adjacente vai ser o 8. Agora, se eu estou trabalhando com o ângulo C, o cateto oposto é esse de 8 aqui, e o cateto adjacente é o 15. Aí muda essa ordem, ok? E uma relação entre eles, né, que a gente pode notar aqui, a gente vai ver isso mais para frente, mas só para adiantar, repare que os dois ângulos aqui, eles são agudos, né? E eles são ângulos complementares. Por quê? Porque a soma desse ângulo A com o ângulo C vai dar 90 graus, né? Porque eu já tenho um ângulo de 90. Como a soma tem que ser 180, então A mais C tem que ser 90. E aí a gente percebe que o seno de A ele é igual ao cosseno de C. Né? É igual. E o cosseno de A é igual ao seno de C. Então a gente vai ver mais para frente que essa relação vale para ângulos complementares. Né? O seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complementar. Ou seja, né, só para a gente usar como exemplo aqui, por exemplo, o seno. Vamos escrever em graus. Vamos supor, o seno de 30 graus ele vai ser igual ao cosseno de 60. Né? Então, por quê? Porque os dois ângulos são complementares. A gente vai ver isso mais para frente, mas só para adiantar. Né? E a tangente ela é sempre o, o inverso. Então, se a tangente de um ângulo é a tangente do complementar desse ângulo vai ser o inverso de A, ou seja, aqui é 15 oitavos, a tangente do complementar desse ângulo A vai ser o inverso de 15 oitavos, que vai ser 8, 15 avos. Ok? Agora vamos lá para algumas atividades. A primeira aqui é bem tranquila, só para a gente identificar, né? Qual que é a hipotenusa? Deixa eu fechar aqui. Caramba. Aí. Então, qual que é a hipotenusa? A hipotenusa desse triângulo é o lado oposto ao ângulo reto. Então, o ângulo reto está aqui no vértice C. O lado oposto a ele é esse lado Czinho, né? Então, a hipotenusa aqui é o lado C. Qual que é o cateto oposto ao ângulo alfa? O ângulo alfa está aqui. Então, o oposto a ele é o lado A. E qual que é o cateto oposto ao ângulo B? O ângulo B está aqui. O oposto a ele é esse lado
Bzinho. O cateto adjacente a A, o adjacente ao A, é o que está formando o ângulo A aqui, que é o lado Bzinho. E o adjacente ao ângulo B é o Azinho. Né? Então, como eu disse, os catetos oposto e adjacente depende de qual ângulo que eu estou trabalhando. Né? A hipotenusa vai ser sempre a mesma. Mas os catetos oposto e adjacente depende de qual ângulo. Se eu estou trabalhando aqui com o ângulo alfa, o cateto oposto é o A e o adjacente é o B. Né? Se eu estou trabalhando com o ângulo beta, o oposto é o B e o adjacente é o A. Então, isso varia dependendo do ângulo que eu estou trabalhando. Aqui é número 2, tem um exemplo, né? Então, vou fazer um exemplo aqui. Em cada caso, determine o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos agudos indicados dos dois triângulos retângulos. Então, para saber, para eu poder calcular o seno, cosseno e tangente, eu preciso da medida dos três lados, né? Como eu quero esse ângulo aqui, eu vou chamar esse ângulo aqui de ângulo alfa, eu consigo calcular aqui sem precisar, sem saber essa medida, eu posso calcular o seno, né? Que é o cateto oposto e a hipotenusa. Mas para calcular o cosseno e a tangente, eu vou precisar do cateto adjacente a esse ângulo, né? Ó, para calcular o seno, eu preciso do cateto oposto e da hipotenusa. Eu tenho as duas medidas, mas o cateto adjacente eu não tenho, então eu não consigo calcular o cosseno nem a tangente. Então, o primeiro passo para resolver esse exercício é encontrar esse cateto, a medida desse cateto. E para isso, a gente usa o teorema de Pitágoras. Então, quais são os dois catetos aqui que eu tenho? Um cateto é o x, então x ao quadrado, mais o outro cateto é o 2, então 2 ao quadrado, é igual a hipotenusa ao quadrado. Quem é a hipotenusa? 7. E aí eu vou resolver essa equação, então eu vou ter que x ao quadrado mais 4 é igual a 7 ao quadrado, 49. Então x ao quadrado vai ser igual a 49 menos o 4, né? Ou seja, x ao quadrado é igual a 45. Mas eu não quero x quadrado, eu quero só x, então eu vou extrair a raiz de 45, que se eu simplificar eu posso escrever como sendo 3 raiz de 5. Né? 3 raiz de 5. Ok? Então, encontrei a medida do x. E agora eu consigo calcular as razões trigonométricas. Né? Então, por exemplo, para calcular o seno, para calcular o seno desse ângulo alfa, eu vou pegar o cateto oposto a ele. Né? Quem que é o cateto oposto ao alfa? 2. Então, eu vou pegar o 2 e dividir pelo cateto, pela hipotenusa. A hipotenusa é o 7. Então, o seno de alfa é 2 sétimos. Cosseno de alfa. Cosseno de alfa vai ser igual ao cateto adjacente, que no caso é 3 raiz de 5, e dividir pela hipotenusa, que é 7. E a tangente de alfa é o cateto oposto, que é o 2, dividido pelo cateto adjacente, que é 3 raiz de 5. Né? E só para melhorar isso aqui, como eu tenho um radical aqui no denominador, a gente não costuma deixar dessa forma. Então, a gente faz um processo que a gente chama de racionalização. Então, eu vou multiplicar aqui os dois, lá em cima e embaixo, por raiz de 5. E aqui embaixo vai ficar 3 vezes raiz de 5 vezes raiz de 5. Né? Multipliquei em cima e embaixo por raiz de 5. E isso vai me dar como resultado 2 raiz de 5 sobre raiz de 5 vezes raiz de 5 vai dar 5. Né? Raiz de 25 é 5. 5 vezes 3, 15. Ou seja, então a tangente de alfa é 2 raiz de 5 sobre 15. E o seno e cosseno eu já calculei aqui. E aí eu resolvi o exercício para esse primeiro triângulo. Né?
Então agora vocês vão fazer o mesmo processo para esse outro triângulo aqui que está em verde, ok? E assim a gente resolve os problemas, né? Então sempre eu preciso, se eu tenho dois lados, eu quero encontrar um outro lado, eu uso o teorema de Pitágoras, né? E se eu quero calcular as razões trigonométricas, aí eu preciso dos três lados, então aí é só usar a razão de acordo com a razão trigonométrica que eu quero. Por exemplo, número 3 tem um triângulo ABC, retângulo em C. Se ele é retângulo em C, então aqui no vértice C é 90 graus. Então qual que é a hipotenusa? É o lado oposto a ele, que é o 10. E os outros dois são catetos, né? E aí eu quero saber o seno do ângulo A. Quem que é o ângulo A? É o ângulo indicado aqui. Esse é o ângulo A. Então o seno é o cateto oposto, que é o 5. Então seno do ângulo A é igual a 5, dividido pela hipotenusa, que é 10. E aí, como essa fração dá para simplificar, eu vou ter que simplificar ela para poder encontrar qual alternativa que representa esse número 5 décimos, ok? E as demais questões, eu sempre vou usar o mesmo raciocínio, né? Vou usar seno, cosseno, tangente. Sempre o seno vai ser o cateto oposto ao ângulo, dividido pela hipotenusa. O cosseno, o cateto adjacente ao ângulo, dividido pela hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto ao ângulo, dividido pelo cateto adjacente ao ângulo. Ok? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Boa semana a todos e bons estudos.